podia falar. Então, essa coisa, sabe, eu tenho uma paixão pela astrologia, porque eu acho que muitas vezes quando ela é um elemento de salvação mesmo. Nessa questão da homossexualidade, recentemente eu fiz um mapa de uma pessoa, mãe de uma menina relativamente jovem, e que a mãe ela tinha conversado com a mãe e falado da vida homossexual dela. E essa mãe veio fazer comigo o mapa em desespero, porque ela achava que ela então tinha errado alguma coisa em relação àquela filha, né? E aí ela estava desesperada da educação, o que ela tinha errado. E na verdade, né, o que acontecia era uma hecatombe familiar, né? Todo mundo na família estava completamente mobilizado. E o mapa da menina, ela veio fazer o mapa dela e em relação ao mapa da filha também, que é um trabalho que a gente faz no sentido não de bisbilhotar a vida de ninguém, né, mas de ajudar a compreensão desses dramas muitas vezes, né, que é uma técnica astrológica que a gente tem ali na nossa mão para ajudar. E aí, é um caso desses que o Sérgio falou. O mapa da menina é um mapa que fala contundentemente de ela ser uma pessoa que nasceu mulher, mas ela tem uma essência energética de alma profundamente masculina. Então, na verdade, ela está apenas se exercendo. E corajosamente, porque, na verdade, todas as pessoas são ao contrário para que isso não se dê, né? Então, eu acho que, né, a gente tem, graças a Deus, essa ferramenta, né, sagrada, que é a astrologia, para nos ajudar nessas horas. Mas eu penso assim, hoje em dia a gente está vivendo um tempo também super incrível. Ainda ontem existia toda uma discussão nos noticiários e tal, da legalização das uniões estáveis e dos casamentos, né, dos homossexuais, e aqui uma efervescência, né, e é uma coisa maravilhosa. A gente está vivendo esse momento agora, não é? E aí eu acho que essa situação, né, que já está legalizada em outros países e tudo mais, ela não aponta só uma evolução social, sabe? Importantíssima de acontecer, né? Uma etapa necessária. Mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo, desse reconhecimento das relações homossexuais, são uma manifestação, na verdade, muito concreta da necessidade da gente tomar consciência dessa nossa androgenia de todos nós, sabe? Ontológica. É como se a vida quisesse mostrar através desse processo, né, que exatamente essa necessidade da gente se ver, sabe, como seres andrógenos. E eu fiquei pensando ontem, eu falei, gente, sabe, as pessoas homossexuais hoje, nesse sentido, elas estão funcionando como os cordeiros em sacrifício, sabe? Sabe a ideia do cordeiro, aquele que é sacrificado para liberar uma coisa mais importante, muito maior? Então é como se, né, a exposição, né, para lutar pela sua realização, mas que implica às vezes em tantas dores e tantas dificuldades vividas, né, são, vamos dizer assim, esse sacrifício para que todos nós outros que não podemos não nos considerar homossexuais, mas temos a obrigação profunda de despertar para essa nossa androgenia, sabe? E aí ontem, quando eu fiquei vendo isso, eu me comovi muito, sabe, com esses processos que acontecem no mundo e como o mundo é esse palco da gente caminhar no sentido do nosso desenvolvimento quando a gente está atento, não é? Então, eu acho que esses cordeiros em sacrifício nesse momento estão nos ajudando a despertar para essa consciência sobre nós mesmos. E não é à toa, então, que a gente vai ver ao longo de um grande número de tradições espirituais na nossa história também, né, que seres espirituais divinos são representados por uma figura profundamente andrógena, a começar por Jesus, né? Jesus tem uma figura completamente andrógena, de um masculino e um feminino contido naquela pessoa, assim como Krishna, que é uma divindade que me encanta sempre, eu sempre faço aqui, né? E me encanta exatamente por conta, entre outras coisas, por conta dessa androgenia que aparece ali representada.
O curioso é o seguinte, vocês podem argumentar o seguinte, mas a gente nunca teve uma imagem fiel de Cristo. Você não pode afirmar isso porque a gente não sabe qual é o rosto dele. Mas essa imagem vem da nossa alma. Mas o mais interessante é que, tá bom, se foi a sociedade organizada que inventou esse cabelo comprido, essa barba, essa coisa toda. Do que é preciso. Essa é curioso porque eles mesmos viram essa androgenia, né? Quer dizer, sabe, colocaram essa androgenia, embora falem contra. Isso foram traídos pelo próprio self. Né? É uma maravilhosa traição daí, né? E a gente vai encontrar essa mesma imagem da androgenia no arcano 21 do tarô. E a gente sabe, né, que os arcanos do tarô, né, eles são a representação simbólica, são imagens que representam simbolicamente a nossa trajetória humana no sentido desse desenvolvimento à nossa plenitude. O arcano 21 seria, vamos dizer assim, a etapa em que a gente chega na nossa inteireza e se encontra na vida dançando com o cosmos, né? E essa figura é uma figura completamente andrógena, também querendo nos afirmar isso. Ao mesmo tempo, a gente vai encontrar na alquimia, que na Idade Média foi uma representação também do nosso processo de desenvolvimento, as figuras, sabe, alquímicas representando o casamento místico. Aparece o casamento do rei e da rainha, do sol com a lua, do próprio homem simples com a própria mulher. Quer dizer, essa incidência, sabe, dessa ideia da união do masculino e feminino como representativa de desenvolvimento, ela é repetitiva ao extremo, ao longo de todos os lugares que a gente pode beber, vamos dizer assim, um conhecimento para nos fundamentar, né? E tudo isso exatamente pelo mesmo motivo. Até no judaísmo, o nome de Deus sagrado, né, Yod-He, Vov-He, é mais ou menos escrito assim. Aí tá, não tem. Então, Yod-He parece que tem uma raiz que vem da parte masculina de Deus, Yah. E Rové, Yod-He, Vov-He, a segunda parte do nome vem de Rava, que é a representação da parte feminina de Deus. Então, o nome sagrado e místico de Deus, que é impronunciável, é a contração das forças divinas masculinas e femininas, já falando dessa androgenia também, né? Então, tudo isso quer dizer uma única coisa para nós, né? Que a nossa natureza real, ela, na verdade, ela não é perfeita no sentido da ausência do erro, mas ela é completa, e por isso ela é andrógena. E essas situações todas querem lembrar a nossa memória, porque isso está tudo dentro da gente, só que a gente precisa ser relembrado, a nossa memória precisa ser reativada. E, novamente, a gente volta, porque a experiência sexual é que vai permitir, né, a própria experimentação dessas polaridades dentro da gente. Seja porque, né, um casal, hétero ou homossexual, um vai ter uma expressão mais masculina e outro mais feminina, e os dois juntos formam essa unidade, seja porque nos jogos sexuais há a permissão dessa troca, dessas experiências, e as pessoas envolvidas naquilo vivem aquilo. E aí a gente volta para aquela situação de que o que nos transforma é a experiência vivida, é o que a gente pode viver, e não é teoria. E não tem como, né, no sexo, a gente teorizar, a gente tem que viver. E aí a gente tem que se autorizar. Quem tem que se autorizar é a gente mesmo, mais ninguém, né, a respeito disso tudo. Então, eu acho que o casamento sagrado era chamado de hierogamos. E a gente poder ver a nossa experiência sexual através desse olhar, sabe, do sagrado, pode nos dar a força da ousadia de quebrar com os nossos medos e as nossas restrições, inclusive as restrições que vieram lá de um passado que às vezes a experiência sexual mostra, de outras vidas inclusive. Então a nossa última questão que a gente trouxe para a quinta etapa que a gente trouxe é a pequena morte, né? A pequena morte. Na verdade eu serei breve porque eu acho que não tem muito o que falar não, entendeu? Mas eu vou lembrar de algumas coisas que talvez vocês não tinham parado para pensar. Por exemplo, os 12 signos astrológicos, eles obedecem um encadeamento, um roteiro, né? Vocês nunca pensaram nisso, por exemplo?
Se alguém levantar daqui para ir ao banheiro e fazer um xixizinho inocente, vai cumprir as 12 etapas da astrologia. Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Quando se der aquele alívio do xixi saindo. Tanto o impulso, o desejo, o impulso, né, ariano, passando por essas 2 etapas. Eu estou me referindo a um ato sexual, a um beijo, a compra de um carro, a uma viagem, a uma existência de 80 anos de vida, obedecendo a um ciclo, que é o mesmo ciclo gozado que o Sol faz na eclíptica ao longo do ano, passando por esses signos. Ou seja, há um roteiro para essas situações. O mesmo se dá nos 22 arcanos do tarô. Se a gente um dia parar e pensar, todo o nosso gesto que a gente faz está marcado um roteiro, né? Como a Sefiró também da Kabbalah, a mesma coisa. Isso para mim é uma revolução, porque mostra que tem uma partitura maravilhosa que, se a gente ficar atento, a gente observa isso. E no ato sexual, eu queria relembrar o início da nossa fala, para terminar na pequena morte, né? Quando eu me referi que o masculino, na coreografia nômade, vinha do desejo, impulso, conquista, possessão, distensão, vacuidade e partida. Quando eu falei que do feminino, que é um aspecto gregário, vinha o desejo, a imantação, o ser conquistado, ser conquistada, ser possuída, relaxamento, vacuidade e pequeno enraizamento, esse oráculo erótico, né, essa relação de entrega, marca a nossa história de vida, que culmina, em tese, com o orgasmo, que seria com o espaçamento, o esvaziamento, a abertura, para que o nada, com letra maiúscula, se apresente. Entendeu? Então, a pequena morte, associada à ideia do orgasmo, né, o rito todo do encantamento, da paixão, da aproximação, da possessão, até a culminância do orgasmo, é como se fossem as lâminas de um tarô que mostra qual é a nossa história, qual é a história que obrigatoriamente a gente vai ter que viver. A gente vai ter que terminar no orgasmo. Ou a gente consente isso agora, ou a gente consente isso daqui a 30 encarnações. Mas a gente não tem opção. O que eu quero dizer que está embutido num simples ato sexual toda a nossa trajetória. Que o orgasmo é metáfora desse êxtase, que a gente tenta quando medita, quando vai buscar, que a gente separa, né, a vida sexual, a vida material da vida espiritual. E a gente jamais faz isso aqui. Então, um simples e maravilhoso ato sexual chega no orgasmo, que seria a iluminação, o vazio, né, onde esse eu abre espaço, essa identidade transitória, esse eu transitório, essa crença nesse eu, que na verdade é uma construção, ele arrefece e algo inominável surge, aparece uma experiência magnífica que, se a cada ato sexual a gente sai como entrou, ao longo de anos e anos e anos, tem alguma coisa errada aí. Né? Porque se a gente está falando de pequena morte, a gente está falando também de pequenos renascimentos e oitavas e mudanças. Então eu queria colocar que essa última etapa que a gente coloca, a pequena morte, é o orgasmo elevado à sua inteligência máxima, que é a possibilidade de a gente ter uma experiência de iluminação. Os indianos falam do Satori e do Samadhi, a diferença do Satori e do Samadhi. O Satori é uma iluminação rápida e breve, quase inconsciente, e o Samadhi é quando você tem o domínio daquilo, quando você não sai do espaço de iluminação, você fica nele, né? Então, é por isso que um místico, ele fica em êxtase, pode até comprar um pão na padaria, mas em êxtase. Entendeu? Não sei se o cara vai entender o que ele vai pedir, mas é isso que eu queria. Então, como é que eu vou acabar agora isso? Depois de falar isso tudo. Eu só queria lembrar uma coisa, olha, na astrologia, poder no sentido da nossa potência criativa, pessoal, sexo e morte, tudo está relacionado com a casa 8, que é a casa de Escorpião, tudo junto. E essa sabedoria divina, que eu acho que, na verdade,
criou o conhecimento astrológico para a gente poder ter acesso a gente, né, traz essa relação entre essas três coisas. Poder, potência de vida, de cura, de morrer e renascer, né? Sexo e morte juntos. Então eles têm uma relação na nossa vida. E aí eu acho que eu só queria completar o que o Sérgio falou com uma coisa. Quando o orgasmo é a experiência da pequena morte, isso tem uma potência de nos levar eu acho que a resolver talvez o maior medo que a gente tem. É o medo da própria morte. A gente pensar que eu acho que o grande impeditivo, né, e o contrário da gente ser a gente mesmo são os nossos medos. Como, né, o nosso amigo Jair me fala sempre, o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Porque ele nos leva, né, a toda a inversão daquilo que a gente realmente é. E talvez o medo principal seja o medo da morte. E quando a gente tem a experiência autorizada de chegar de maneiras diferentes, né, a esse estado dessa pequena morte que é o orgasmo, isso está resolvendo o nosso medo da morte também, porque em vez de experimentar a morte como algo apavorante de perda, a gente vai experimentar a morte como um prazer, sabe? Através dos orgasmos vividos e trocados com alguém. E isso é fundamental para a nossa experiência, né? E aí, como tudo tem que ser experiência vivida para se consolidar como realidade na gente, é nessa hora, né, que a gente entra nessa diluência, na verdade, o medo da morte se transforma, sabe, em extremo prazer. É quando a gente pode experimentar também a eternidade, né? E essa eternidade, cada um de nós traz dentro de si e que morte física nenhuma pode nos roubar em nenhum momento da nossa evolução. Assim. Então, eu acho que a gente queria trazer hoje essa ideia da autorização para essa experiência viva de morrer e renascer através do próprio sexo e da gente poder viver os nossos trancos de oitava, né? Com autorização, alegria e brinde. Tá bom? Bem, a gente sempre tem uns